Oi, gente, a paz do Senhor para todos. Vamos. Oi, gente, a paz do Senhor para todos. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Gente, hoje vamos deixar uma palavra pro coração de vocês. Polêmica um pouco, mas segundo o que a gente entende, né? Isso não é uma afirmação que nós vamos Para ler que e Deus possa explicar. abençoar o dia de vocês, abençoar a semana. Se vocês gostam desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, nos ajudar, que estamos correndo para bater a meta de 5.000 inscritos aqui no YouTube. Eu sei que tem muita gente que nos ajuda, então continue compartilhando com os amigos para a gente alcançar essa meta. Então, vou estar lendo aqui o livro de Lucas. Se você tem sua Bíblia aí, eu peço que você abra no livro de Lucas, capítulo 19, que fala sobre Zaqueu publicano. E eu vou ler, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, virou-se e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressado desceu-se e recebeu com júbilo. E vendo todos, murmuraram, dizendo que entraram na casa de um hóspede, homem pecador. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que tudo que eu tenho, eu dou aos pobres os meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado de alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Gente, o preconceito, eu acho que o preconceito já se explica, né, por si só, a palavra. É um julgamento antes de você ter um conceito, o formato da pessoa, do ato. E eu vejo muito um conceito formado pelo texto, pelo que a gente vê, assim, não existe muitas pessoas, pelo menos, não se aprofunda no texto, né? Só vê de uma forma superficial. Eu e minha esposa, a gente não consegue, a gente respeita a opinião e a gente não fala aqui afirmando, mas a gente não consegue ver Zaqueu aqui 100% uma coisa afirmativa, que Zaqueu era ladrão. Sim. Como a gente desde criança ouve falar, né, pregações, que pastores, que ele roubava. Por quê? 3 bases. Zaqueu, ele era judeu, ele nasceu, a linhagem dele é judaica, né? Sim. Depois ele trabalhou para os romanos, então automaticamente os judeus, que tinham uma rentabilidade mais inferior, não gostava dele, né? Não gostava. E ele era o chefe, como diz aqui no início, chefe dos publicanos. Então Zaqueu ele tinha um contato direto com o povo que pagava o imposto, sabe? Ele era chefe, o maioral. Ele tinha os seus servidores que iam até a casa das pessoas cobrar os impostos. Então aqui eu já vejo uma afirmação em que Zaqueu não ia na casa da pessoa, e não significa que ele não tinha quem fosse, isso, né, que ele não roubava por esse ato. Mas eu também não vejo uma afirmação, pelo menos quando eu leio esse texto, essa história, em que Zaqueu de fato roubava. Porque Zaqueu fala aqui, irmãos, quando todo mundo estava ao redor da casa dele, falando que ele era pecador e como Jesus iria habitar, ser hóspede da casa de um pecador, Zaqueu ele se manifesta dizendo: Jesus, eu vou dividir a metade dos meus bens, né? Isso, minha esposa. E se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Perceba que ali existia uma multidão ao redor, mas ninguém se manifesta. Ninguém se manifesta. Eu vejo Zaqueu também aí fazendo uma indagação, né? As pessoas que estavam ao redor. Gente, só deixando claro, eu não quero confundir o entendimento bíblico. A gente só está falando aqui o nosso ponto de vista, né, meu amor? Sim, e a gente está falando baseado na palavra também. Na palavra. Eu vejo o ato de Zaqueu dizendo assim: se eu roubei, e perceba que ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou nessa hora. Eu vou devolver 4 vezes mais. Aqui também não estou afirmando que Zaqueu não era ladrão. Mas eu vejo muito um pré-conceito, como eu disse antes, porque Zaqueu era maioral dos publicanos, cobrador de imposto. Sim.
pelo fato de ele ser simplesmente cobrador de imposto. E também a gente vê aqui, na verdade, quando Jesus fala que hoje a salvação veio à casa de Zaqueu, Jesus, ele conhece o coração do homem. Sim, Jesus não expõe nada naquele momento. Jesus não expõe nada, porque eu sei que Jesus também... Possa ser que Jesus envergonhasse ele? Sim, poderia ser. Mas nesse não caso obrigação aqui, nesse fato, mas... Jesus não envergonhou. Jesus disse, hoje convém a salvação entrar na sua casa. Então Jesus sondou o coração de Zaqueu e viu que naquele momento ele estava sendo sincero. Sim. Que nem outras vezes que Jesus curou o cego, o coxo, ele perguntava o que queres que eu te faça, porque ele queria saber do coração da pessoa, o que a pessoa queria. E Zaqueu naquele momento demonstrou a sinceridade. Sim. E por isso a salvação chegou na casa de Zaqueu. Possa ser de fato que ele tenha falado ali, e essas palavras, no sentido de eu quero dividir aquilo que eu peguei, aquilo que eu roubei. Sim, pode ser. Eu não estou aqui afirmando, não estou aqui. Nós não estamos sendo taxativos em falar que Zaqueu não era ladrão. Mas eu acho um preconceito a gente ler esse versículo ou essa história rapidamente e dizer Zaqueu era ladrão, porque ele era publicano. Eu acho errado, porque eu vejo pela história bíblica, até no original, a Bíblia hebraica, a gente lê a Bíblia original, a gente vai ver que não tem diferença. Zaqueu, ele indaga daquele povo, eu imagino, assim, a Bíblia não fala que ele indagou diretamente, mas tinha uma multidão ao seu redor. Ali ele fala... se eu roubei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais a pessoa que eu roubei. Eu defraudei, quase não saí. Defraudei. Então eu percebo também que ninguém se manifesta. Pelo menos a Bíblia não fala, e acredito que ninguém se manifestou, que logo depois Jesus falou. Ninguém se manifestou. Gente, por isso que nós temos que examinar as escrituras. Sim. Porque quando a gente examina, a gente estuda, a gente pesquisa, não são qualquer coisa, não são somente letras que vai nos induzir a um caminho errado, certeza. Ou a gente tem um conhecimento disturbado, um conhecimento que não é válido perante a Bíblia, né, meu amor? É bíblico, então, né? Por isso que Examinar é bom a as gente escrituras. sempre estar examinando. Se você tem dúvida, procure seu pastor, seu líder, procura uma pessoa que você acha que tem um entendimento. Agora, não viva só de ouvir pregações de igreja e se baseie nisso, não. E às vezes você entra em debate, em conversação, em discussão, porque você ouviu falar. Pesquise, medite, a Bíblia ensina isso. E a Bíblia manda a gente meditar na palavra do Sim. Senhor de dia e de noite. Então, é essa palavra que a gente queria deixar pro coração de vocês. E compartilhe, né? Compartilhe com os amigos. Comentário deixe aqui também, seus comentários. comentário. O que vocês acharam Sim. dessa palavra, seu entendimento sobre isso, e vamos estar conversando. Se vocês quiserem ficar mais pertinho da gente, estamos no Instagram, vou deixar passando aqui na tela. Também estamos lá com vídeos de palavra, louvor, temos foto, quanto mais eu nessa fase de gestação. Sim. Aí a gente está sempre atualizando. Se você não vocês viu, é minha menininha, né, Chloe, porque é diaconisa da Bíblia, lá em Coríntios, né, que fala sobre... 1 Coríntios 11 fala sobre Chloe. E aí, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo que a gente Compartilhe. postar. Deus te abençoe. Grande beijo Tchau. no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.